começar nessa nossa conversa de hoje a estudar o potencial elétrico. Vamos lembrar, nós começamos tratando de cargas, depois falamos de força. De força nós fomos até o campo elétrico. Hoje nós vamos estudar uma outra grandeza que é o potencial. Chama a atenção de vocês porque muita gente conhece, sabe que a tomada da sua casa é 110 volts. Na verdade não é bem 110 não, mas vamos supor que sejam 110 volts. Tá certo? Ou então você tem uma ligação que é 220. O chuveiro que você usa, ele é 220. Às vezes a gente fala assim, né? Mas o que é esse volt? Tá certo? A nossa preocupação nesse momento é entender o que é esse volt que vem no 110, vem nos 220 ou no 1,5 volt da pilha, não é? O que é isso? Tá certo? Então é por isso que nós vamos estudar agora o potencial elétrico. Tudo bem? Vamos começar o seguinte. Vamos começar imaginando que eu tenho uma configuração. Nós vimos quando nós estudamos a energia potencial gravitacional, ou a energia potencial nas imediações da Terra, nós mostramos o seguinte. Se eu tenho um caminho, tá certo? Se eu saio de uma configuração e levo para outra configuração, eu posso calcular o trabalho que foi feito pelo campo como menos a diferença de energia potencial entre esses dois pontos. Então se eu tinha, por exemplo, se eu saio do chão, eu em geral dizia que no chão a minha energia potencial era igual a zero. É uma convenção. Tá certo? A uma certa altura H, a minha energia potencial é mgh. Então se eu fizer a diferenciação, a diferença da energia potencial num determinado ponto a uma altura H e a energia potencial no solo, eu dizia que a diferença era mgh, tá certo? E se eu, então, diferenciar isso aí em relação à altura, eu tenho mg, que é o peso, tá? Menos mg, o peso aponta no sentido inverso à direção radial positiva, que é para cima. Tudo bem? Então isso é uma coisa que a gente viu, Então nós vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que eu saio de um ponto I, de um ponto inicial I, tá certo? E vou para um ponto inicial F, I de início, F de fim, e eu tenho aqui associada a esse ponto uma energia potencial I, e a esse ponto a energia potencial F, tá certo? Bom, eu tenho, tá? Eu sei que existe uma diferença de energia, que é dado por o F menos o I. Eu vou definir o potencial. Então, o potencial, ele é definido como sendo delta V é igual a VF menos VI, e delta V é delta U dividido por Q0, onde Q0 é a carga, tá certo? Q0 é aquela carga que eu movi da posição I para a posição F. Da mesma forma como eu movia uma massa da posição I para a posição F, tá certo? Agora eu estou movendo uma carga que sai da posição I e vai até a posição F. A diferença de energia potencial é o F menos o I, e o potencial, tá certo? O potencial, ele é definido como sendo a variação da energia, dividido pela carga que é zero. Tá certo? Então esse é um procedimento parecido com o que eu fiz quando eu calculei o campo elétrico. Lembra? Quando eu defini o campo elétrico, eu disse o campo é a força dividido pela carga que está agindo sobre essa força. Tudo bem? E se eu sei, que ΔU é igual a menos ΔW, que é o menos a diferencial, a diferença aí, a variação do trabalho realizado pelo campo, eu posso dizer então que ΔV, pela definição que eu fiz, vai ser ΔW dividido por Q0. Tá? Então o meu trabalho, ele pode ser relacionado com a diferença de potencial a partir aí do quociente entre o trabalho e a carga Q0. Tá? Então essa é a conta que eu faço, Essa é a conta que eu faço para calcular, para definir o meu potencial elétrico, tá? Bom, a unidade de potencial, a unidade de V de potencial, ele é o volt, tá certo? Cujo símbolo, é a letra V maiúscula. Lembrando que no SI, tá certo? Essa aqui é a unidade de V no sistema internacional. Lembrando que no SI, as unidades, quando por extenso, são escritas com minúscula,
tá certo? E se no caso, né, é uma homenagem a um cientista, o seu símbolo é escrito então com a letra maiúscula, tá? Então essa é a definição de potencial, né? Ela é muito parecida, tá certo? Com aquela definição que nós trabalhamos no caso de energia gravitacional. Só que aqui nós estamos explicitando essa relação com a carga, tá? Eu posso dizer que 1 volt é igual, tá? 1 volt é 1 joule dividido por 1 coulomb, tá? A unidade de trabalho ou de energia é o joule, a unidade de carga é o coulomb. E se eu faço isso, né, lembra, se eu tenho Newton sobre Coulomb, que é a unidade que eu tinha trabalhado com campo, né, lembra, campo é força dividido por carga. Newton sobre Coulomb, né, isso aqui vai me dar volt dividido por metro, tá? Então olha aqui, Newton vezes metro dá joule, tudo bem? Newton vezes metro dá joule, né? Então, joule, se eu separar Newton vezes metro, eu passo o metro para lá e eu tenho então que essa aqui é a mais usual, tá certo? É mais usado como unidade, não é, para o campo elétrico. Tá? Então a unidade, em vez de a gente tratar o campo elétrico, né, como sendo Newton por Coulomb, né, eu vou, em geral, chamar o campo elétrico de volt por metro. Tá? Vocês vão ver em algumas disciplinas ou em algumas situações, vocês vão conhecer uma unidade que é o elétron-volt. Isso é muito usado, né, em algumas disciplinas, aí, principalmente quando a gente está trabalhando com energias no nível atômico, né, com energias aí, muito pequenas, né, comparadas com as energias do nosso cotidiano. Tá? Então o elétron-volt é basicamente o trabalho que você faz para mover uma carga da ordem, né, de um elétron, tá certo? Né, uma carga da ordem de um elétron, né, num potencial de 1 volt. Tá? E então é basicamente, tá, numa diferença de potencial. Se eu mover o elétron, né, ou uma carga elementar, tá certo? Não precisa ser a carga do elétron, mas uma carga elementar, né? Se eu movo uma carga elementar num potencial, né, que é numa diferença de potencial de 1 volt, eu tenho um elétron-volt e eu posso dizer que um elétron-volt, o valor dele é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 do joule. Tá? Essa unidade nós não vamos trabalhar muito com ela aqui no nosso curso, mas mais adiante, né, em outras disciplinas de física, né, vocês podem trabalhar com ela. Tá? Muito bem. Então nós definimos aqui o potencial elétrico. O potencial elétrico ele é definido a partir da variação de energia, ou seja, do trabalho que é feito, né, para mover uma carga de uma posição I para uma posição F. Eu vou insistir algumas vezes com a seguinte questão. Quando eu movo a carga de I para F, tá certo? Eu faço esse movimento muito lentamente, né? Eu não vou fazer um movimento em que eu tenha uma variação de energia cinética. Eu não estou querendo ter uma variação de energia cinética, né? Lembra de mecânica? Quando eu tinha uma variação de energia cinética, eu tinha um trabalho sendo realizado. Nesse caso, por enquanto, eu não estou interessado na variação da energia cinética, ou seja, eu saio daqui em repouso e vou lentamente empurrando essa carga até que ela chegue também aqui na posição F em repouso. Tá? Muito bem. Definido o potencial, eu vou definir agora, não é, vou definir agora uma propriedade muito importante, ou uma característica que tem, que são as superfícies equipotenciais. O que são as superfícies equipotenciais? Vamos voltar à nossa situação, né? Vamos voltar ao problema da massa que eu estou deslocando. Todo mundo deve se lembrar do seguinte, né? Quando a gente estuda o problema da energia potencial no campo gravitacional,
Quando eu discuto essa situação, eu discuto o seguinte: eu estabeleço que a energia potencial no solo é igual a zero. Isso é uma convenção, mais uma vez. Se eu tenho energia potencial no solo igual a zero, se eu pegar aqui a uma altura, por exemplo, de 1,5 m, se eu te perguntar qual é a energia potencial aqui, aí você vai dizer, bom, a energia potencial é a massa vezes a aceleração da gravidade vezes essa altura. Bacana, mgh, né? Essa altura aqui, por exemplo, nesse meu exemplo é 1,5 m. Agora eu venho aqui nesse outro ponto, que também está a 1,5 m de altura. Qual é a energia potencial nesse ponto? Você vai dizer, a energia potencial é mgh, m é a massa que era o mesmo corpo, g continua sendo o mesmo, h, 1,5 m, continua sendo o mesmo. Ou seja, a energia potencial aqui é igual à energia potencial aqui. Se eu pegar todos os pontos que estão a uma distância de 1,5 m do solo, esses pontos vão formar um plano, não é? Esse plano tem em todos os seus pontos a mesma energia potencial, tá certo? Esses pontos têm esse plano tem em seus pontos a mesma energia potencial. Ou seja, é isso que eu chamo de uma superfície equipotencial. Qual que é a característica importante? Uma das características importantes. A primeira característica importante dessa superfície é que, se eu desloco um ponto, tá certo? Neste plano, se eu saio daqui e vou até aqui, a minha variação de energia é zero. Ou seja, o trabalho realizado pelo campo, né, para deslocar neste plano é igual a zero. Vocês devem lembrar que o campo, neste caso, ele é perpendicular, tá certo? A este plano. Enquanto eu estou num plano horizontal, o meu campo gravitacional aponta na vertical. Portanto, ele é perpendicular a esse plano equipotencial. Tá certo? Então, se eu tenho uma superfície, imagina aqui que eu tenho uma superfície genérica qualquer, eu tenho dois pontos sobre essa superfície. Tá? De novo, o meu ponto I e o meu ponto F. Essa superfície, em sendo uma superfície equipotencial, o trabalho para deslocar uma carga, eu estava falando de massa, tá? Tem que tomar cuidado porque eu estou fazendo uma analogia do problema da energia potencial gravitacional com a energia potencial elétrica. Energia potencial sempre tem relação com uma mudança de configuração do sistema. No meu caso, quando eu trato de energia potencial gravitacional, é uma mudança no sistema, tá certo? Das posições, né, que uma massa pode adquirir. No caso, a mudança agora é das posições que uma carga pode adquirir. Tá certo? Então, nesse caso aqui, né, relembrando, se eu tenho, tá, esse trabalho igual a zero, tá, o meu potencial, a minha diferença de potencial entre I e F também é igual a zero. Então, aqui eu posso ter um conjunto de superfícies, tá certo? Eu posso ter um conjunto de superfícies, né? E se eu agora fizer o seguinte, se eu pegar agora e deslocar um ponto, por exemplo, eu desloco agora um ponto, o meu ponto F eu vou botar aqui, ó, nessa superfície aqui de baixo, tá certo? Se eu agora desloco o ponto, a carga do ponto I até o ponto F, se eu tenho aqui, por exemplo, um potencial V1 e um potencial V2, no caso, meu ΔV aqui vai ser igual a V2 menos V1, tá? Que é a diferença de potencial entre essas duas superfícies, tá certo? Uma coisa importante, né, que a gente tem que dizer é o seguinte: se eu tenho, então, superfícies equipotenciais, eu posso dizer, eu acabei de falar, né, se eu tenho um plano equipotencial no campo gravitacional, eu disse o peso, né, o campo gravitacional, que é representado pela força peso, o campo gravitacional ele é perpendicular a essa superfície. Então, se eu tenho aqui uma superfície equipotencial, eu estou só pegando um corte dela aqui, em qualquer ponto da superfície equipotencial, né, vamos supor que, por exemplo, o campo elétrico ele vai ser perpendicular. Se eu traçar uma tangente, desculpem, se eu venho aqui e traço uma tangente, né, à superfície, no ponto que eu estou considerando, tá certo? Aqui é a superfície. Se eu traço uma tangente, né, o meu campo aqui ele vai ser, tá certo? O meu campo é perpendicular, então, a essa superfície. Tá certo?
Muito bem. Para exemplificar isso aqui, vamos ver a situação de um campo elétrico uniforme. Nós já conhecemos o campo uniforme, né? A gente sabe que um plano infinito carregado com uma densidade de carga, né, que a gente supôs uniforme, ele vai gerar um campo elétrico uniforme, tá? Então imagina que eu tenho agora esse campo uniforme, tá certo? Como é que são as superfícies equipotenciais? Olha só, o campo gravitacional ele é perpendicular. Se a gente girasse o quadro aqui, fizesse assim com o quadro, eu teria esse campo apontando para baixo, não é? Campo gravitacional. Eu falei, o plano horizontal, não é? Ele é uma superfície equipotencial. Portanto, nesse caso aqui, né, as minhas superfícies equipotenciais serão linhas, ou superfícies, perdão, né, linha porque eu estou tendo um corte aqui no quadro, tá certo? Superfícies que são perpendiculares ao plano. Por quê? Né? Porque se eu sair de um ponto qualquer aqui e mover até esse ponto aqui, tá certo? Para ir daqui até aqui, eu não vou realizar trabalho, portanto, né, a energia sobre cada uma dessas linhas ou planos que eu estou mostrando aqui, a energia é a mesma e ela não varia, tá? Tá certo? Uma coisa importante para a gente ver aqui, uma coisa além disso aqui que nós vimos é o seguinte: se eu tenho agora um campo não necessariamente uniforme, eu tenho um campo elétrico aqui, né? E a minha pergunta é, de novo, eu saio de um ponto I aqui e vou até um ponto F aqui. Tá? Olha, esse campo aqui, esse campo elétrico que eu estou desenhando aqui, tá certo? Esse campo que eu desenhei aqui, né? Ele vai exercer uma força sobre a carga que está aqui. Eu tenho uma carga que é zero, tá certo? Essa minha carga que é zero está saindo de I e vindo até F, né? Muito bem. Se eu faço, então, esse caminho que está aqui, em cada ponto dessa trajetória, vamos pegar um ponto aqui qualquer, supor, aqui eu tenho a força que está agindo sobre essa carga. Aqui eu tenho um deslocamento dessa carga, tá certo? Aqui, quando ela está aqui, a minha força que age sobre ela está aqui, tá? E o meu deslocamento está para cá, ó. Quando ela está, então ela vai indo, tá certo? Os deslocamentos são os deslocamentos que vão compor essa trajetória. Em cada ponto da trajetória, tá certo? Em cada ponto da trajetória eu tenho uma força vezes o deslocamento, né? E eu sei que o meu trabalho, eu posso escrever que o meu trabalho nesse caso aqui, tá certo? Ele é igual a F escalar ds. Portanto, né? Isso aqui pode ser escrito como Q0 e escalar ds em qualquer ponto, tá certo? Em qualquer ponto da trajetória, né? O meu trabalho, ele vai ser, portanto, Q0 e a integral para ir de I até F de E escalar ds. Muito bem. Com esse diferencial do trabalho aqui é F escalar ds, que é Q0 E vezes ds. F é igual a Q0 vezes E. Né? Então o meu trabalho para ir de I até F, tá certo? Vai ser Q0 E escalar ds. Agora, lembra o seguinte, a minha diferença de potencial, ΔV, é igual a o trabalho menos o trabalho dividido por Q0. Então se eu fizer essa divisão, eu posso dizer que essa minha diferença de potencial entre os dois pontos, tá certo? Vai ser, né, ΔV vai ser igual a menos integral para I de I até F de E escalar ds. Tá? Então eu acabei de estabelecer uma relação, entre o potencial, não é, e o campo elétrico, que é dado por essa razão. Se eu fizer agora, se eu pego agora e faço, né, estabeleço que o meu potencial VI é igual a zero, por exemplo, eu escolho um ponto, lembra? Eu escolhi aqui a Terra, né? Eu escolhi a Terra como sendo a região, o local de potencial zero, né?
Então eu posso escolher que o meu ponto inicial tem potencial zero, lembra? Eu posso arbitrar isso. Se eu fizer isso, eu posso dizer então, que o meu VF é igual a menos integral de E escalar ds. Tá? Então essa aqui é uma expressão muito importante que vai me permitir, né, relacionar o campo elétrico com o potencial. Tá? Vamos fazer um exemplo bem simples aqui. Né? Vamos fazer um exemplo aqui que é o seguinte. Suponha que eu tenho um potencial uniforme apontando na direção vertical para baixo. E a pergunta é, eu tenho uma carga positiva que sai do ponto I até o ponto F. Tá? Nós vamos pegar essa carga. O campo elétrico vai fazer o quê? Se eu estou trazendo essa carga para cá, tá certo? Como é que é a força que age sobre essa carga? Né? A força que age sobre essa carga, tá certo? A força que age sobre essa carga quando ela vem para cá, está agindo nessa direção ds aqui. Tá certo? Eu tenho um elemento ds ali, né? E eu vou dizer que VF menos VI vai ser igual a... Bom, a integral de E escalar ds, se E é uniforme e ele está paralelo ao ds, E escalar ds nesse caso vai dar E vezes ds, né? E E vezes ds vai dar exatamente E vezes essa diferença aqui, que eu vou chamar de H. Essa diferença de altura aqui que eu vou chamar de H, então nesse caso aqui, né? Olha só, se eu pegasse e multiplicar por Q, eu tenho o trabalho que o campo realizou, tá certo? O trabalho que o campo realizou, não é? Então, nesse caso aqui, o que é energia? O que é a tendência dessa carga positiva? A tendência dessa carga positiva é descer. Da mesma forma, tá certo? Da mesma forma como, não é? Se eu boto uma massa aqui e solto, essa massa tende a ir para uma situação de menor energia, tá certo? Então, se eu solto essa carga nessa posição aí, o que é a tendência dessa carga? É descer. Tá certo? A força que age sobre ela, analogamente ao que acontece com o problema de uma massa num campo gravitacional, a tendência dela é cair. Tá certo? Agora, a pergunta importante, quando eu fiz esse diagrama aqui, eu desenhei um caminho aqui que é um caminho que eu escolhi arbitrário. O caminho tem importância? Tá certo? É relevante o caminho que eu faço? Então vamos continuar com essa carga que está caindo no campo gravitacional e vamos estudar um pouco esse exemplo aqui. A pergunta que eu quero responder agora é o seguinte, calculado então o que foi o trabalho para ir de ETF, né? Quando eu fiz aquele meu exemplo, tá certo? Quando eu fiz aquele meu exemplo do campo, né, não uniforme, da carga, eu desenhei um caminho, né, mas eu não fiz nenhuma questão de qual era o caminho que eu estava seguindo. Eu não falei nada sobre esse caminho. Né? Até agora eu tenho falado sobre I de I até F e não tenho mencionado se o caminho que eu vou de I até F é importante. No caso do campo gravitacional, quando a gente estudou o campo gravitacional, a gente viu que o caminho não era importante. Mas será que é a mesma coisa aqui? Será que o campo elétrico, né, o trabalho realizado, né, para mover uma carga no campo elétrico independe do caminho? Vamos ver um problema, tá certo? Vamos ver um problema que é o seguinte, vamos pegar esse problema simples que nós vimos, que eu tenho um campo uniforme, tá? E vamos pegar e deslocar de novo, de I até F, supondo que agora essa distância aqui seja D, e vamos fazer um outro caminho, tá certo? Vamos fazer um outro caminho, não é? Vamos fazer um outro caminho que é de I até F agora, passando por um ponto intermediário. Eu venho aqui, pegar um ponto intermediário, tá certo? Né? Essa direção aqui, ela é perpendicular ao campo elétrico, tá? Só para ficar claro isso, né? Eu tenho um ângulo θ aqui e eu tenho essa distância aqui, eu vou chamar de L, tá? Então eu tenho essa altura D, né? Essa distância D, a altura aqui é só uma força de expressão, eu tenho essa distância D aqui e eu tenho essa distância L. Então eu tenho dois caminhos possíveis para ir de I até F. Nesse meu caso aqui, eu poderia construir outros. O primeiro caminho é que eu vou de I diretamente até F e eu calculei já a diferença ali
de potencial. O segundo caminho é aquele que eu vou de I até C, que é esse ponto que eu vou chamar aqui, tá certo? E de C eu vou até F, tá? Muito bem, eu vou dividir o trabalho para ir de I até F, eu vou dividir o trabalho para ir de I até F em duas partes, o trabalho de I até C e o trabalho de C até F, tá? Muito bem, você já deve estar olhando aqui e falando assim, ah, de C até F, parece que, né, se o meu deslocamento aqui, tá certo, em qualquer ponto, é perpendicular ao campo elétrico, né, tudo indica que de C até F vai ser igual a zero. Aí você vai olhar e falar, então se de C até F é igual a zero, quer dizer que de I até C é igual a I até F? Será que é verdade? Vamos ver aqui então. Então, se eu fizer essa conta aqui, eu posso dizer o seguinte, olha, esse meu ângulo θ aqui, vamos pegar um ponto qualquer aqui, né, onde eu tenho o meu vetor, meu diferencial de deslocamento aqui e o meu campo elétrico aqui. Tá certo? Né? Esse ângulo aqui, ó, se esse ângulo aqui é θ, tá vendo aqui que isso aqui compõe um triângulo retângulo, né? Aqui compõe, essa direção é perpendicular a essa, tá certo? Então, se esse ângulo aqui é θ, esse ângulo aqui é π sobre 2 menos θ. Ou 90 menos θ, né? Já que os três ângulos somam 180 graus, somam π, tá certo? E esse ângulo aqui é π sobre 2, portanto, se esse é θ, esse aqui é π sobre 2 menos θ. Então, para eu ir de I até C, tá certo? Eu tenho que o meu trabalho elementar é E escalar ds, que vai ser o quê? O que é E escalar ds? É módulo de E, módulo de ds, cosseno do ângulo formado por eles. Π sobre 2 menos θ, cosseno de π sobre 2 menos θ vai dar E vezes ds seno de θ. Muito bem, o que é o seno de θ? Tá certo? Esse lado D aqui, ó, se eu fizer aqui, eu posso olhar aquela minha distância D é igual a L seno de θ. Então eu posso dizer que o seno de θ é igual a D dividido por L. Tá? Se eu fizer essa conta agora, então agora vamos fazer o trabalho para ir de I até C. O trabalho para ir de I até C vai ser igual ao quê? A integral de I até C, né, de E escalar ds. Como o meu campo é uniforme, tá certo? Eu defini que o meu campo é uniforme, eu posso botar ele para fora da integral, vou ficar com a integral de ds, né, vezes ds vezes seno de θ vezes d sobre L. D sobre L também é constante e independe dessa integral. Então eu posso botar isso tudo aqui para fora. Eu posso escrever E vezes d sobre L, tá certo? Que é o seno de θ, tá certo? Tá? E vezes d sobre L vezes a integral de ds. O que é a integral de ds de I até C? É o comprimento de I até C. Então isso aqui no final das contas vai dar E vezes d. Então eu posso dizer, bom, o trabalho, né? O trabalho para ir de C até F é igual a zero porque E é perpendicular a ds em qualquer ponto. Né? Então o meu trabalho para ir de I até F vai ser E vezes D. Deixa eu arrumar esse D. Não é? Vai ser E vezes D, portanto, a minha diferença de potencial, né, VF menos VI, vai ser igual a menos E vezes D. Tá certo? Se a minha diferença de potencial, ela não depende, tá certo? Se a minha diferença de potencial não depende do caminho, isso quer dizer que esse meu campo elétrico aqui, esse meu campo elétrico aqui, tá certo? Ele é conservativo, tá certo? Então o trabalho realizado para mover uma carga de um ponto I até um ponto F independe do caminho que eu estou realizando. Tá bom? Então tá, no próximo bloco, né, na próxima tema aqui, tópico desse nosso curso sobre potencial, a gente vai ver agora como é que nós podemos calcular o potencial produzido por algumas distribuições de carga, tá? A gente se vê logo.